Olá, eu sou a professora Rosimarie Glatz, sou pesquisadora, trabalho na Unifeb e desenvolvo um projeto junto com outros professores nesta casa. Esse que é um espaço de memória que tem permitido tantas viagens no tempo. Vamos lá? O cônsul Carlos Renault é uma figura mítica, enigmática, objeto de muitas curiosidades, não só de Brusque, mas da região como um todo. Ele nasceu na Alemanha, em Loira, em 11 de março de 1862. Os pais dele eram donos de uma hospedaria. Ele teve a oportunidade de estudar, fez o equivalente ao ginasial de hoje e, quando terminou os estudos, ele foi trabalhar como aprendiz de um banco. E durante 5 meses ele foi contratado. Isso era 1882. Ele gostaria muito de ter servido, porque a família dele era uma família de militares. No entanto, ele tinha um problema de audição e, em função disso, ele não foi aceito no exército. Resolveu então sair do banco onde trabalhava, onde ele obteve uma carta de recomendação, onde dizia que ele tinha sido um bom empregado, que ele era uma pessoa séria, comprometida, e, enfim, ele estava sendo recomendado para outros possíveis patrões. Então, em setembro de 1882, ele deixa sua terra natal, Loira, na Alemanha, e emigra para o Brasil. Ele chegou no Brasil, então, por volta de outubro de 1882, aportou no Rio de Janeiro. Lá ele não conseguiu trabalho e resolveu vir para Blumenau. Em Blumenau, ele foi muito bem aceito e logo ele conseguiu trabalho. Ele foi trabalhar como caixeiro. Ele teve sorte porque ele caiu no meio de gente boa, de gente do bem, que abriram muitas portas para ele. E foi ali que ele veio a conhecer então a sua primeira esposa, Selma Wagner. Poucos meses eles noivaram, rapidamente estavam noivos, casaram-se 1 ano e pouco depois dele estar no Brasil. Ali nós vamos ter então a grande mudança da vida do cônsul em terras brasileiras. Em 1885, o cônsul, já casado com Selma, muda para Brusque, onde ele vem trabalhar inicialmente como gerente de uma venda. E depois de 1 ano, ele vai e compra essa venda. Compra com o quê? Com o dinheiro que a esposa dele, Selma, recebeu de herança dos pais. Então, de 86 até 90, eles vão trabalhando apenas com a venda. O cônsul, como já tinha trabalhado em banco e tinha uma outra experiência comercial, ele começa a fazer com os nossos colonos um novo modelo de negócio, que até então apenas acontecia o escambo, a troca de produtos. O cônsul então ele vai e inaugura um novo momento, onde ele não só faz a troca, mas também paga em dinheiro para os colonos. E assim ele vai sendo uma pessoa cada vez mais conhecida e reconhecida. E ao final da década de 80, então de 1880 e 1889, ele já vai ser eleito, então, deputado da primeira Constituinte de Santa Catarina. Em 1889, começam a chegar em Brusque os imigrantes poloneses que tinham como profissão a tecelagem. Eles eram os profissionais da área de tecer, da indústria têxtil. Eles vieram e, inicialmente, eles foram acomodados no interior da colônia, receberam lotes para trabalhar com agricultura. No entanto, eles não eram agricultores, eles não sabiam lidar com a terra e não se acostumaram com isso. Eles vieram então para o centro, para Stadtplatz, que seria o centro de Brusque, e procuraram algum empresário que tivesse dinheiro e coragem para investir na indústria têxtil. A primeira tentativa quem fez foi o João Bauer, mas ele não prosseguiu com a indústria e logo em seguida quem vai acreditar nessa força da indústria têxtil é Carlos Renault. Então, em 11 de março de 1892, na data em que ele completa 30 anos de idade, tem início a primeira indústria têxtil de Brusque. E com isso nós vamos inaugurar um novo tempo. A Brusque, que até então era basicamente da agricultura, passa a ser um olhar para a indústria. O empreendimento na indústria têxtil dá certo. Em 1900, o cônsul Carlos Renault resolve montar a primeira tecelagem. E graças à iniciativa desta primeira tecelagem em Brusque, a cidade leva o título de berço da fiação catarinense. Simultaneamente aos negócios, o cônsul Carlos Renault se envolve na política também.
Então ele fez parte da primeira constituinte de Santa Catarina, ele foi superintendente da cidade algumas vezes, porque ele entendia que essa força política, essa necessária representação política era indispensável para o sucesso dos negócios dele. Já casado com Gulki, que foi a sua terceira esposa, em 1922 o cônsul é finalmente nomeado cônsul, porque nós costumamos chamá-lo de cônsul, mas ele era só Carlos Renaud até então. Então, em 1922, ele é nomeado cônsul Carlos Renaud e assume o consulado honorário em Baden-Baden. Baden-Baden é uma região da Alemanha da onde veio a maioria dos imigrantes alemães que colonizaram a região de Brusque e de Guabiruba. Lá ele ficou durante 10 anos e em 1932 ele contrata o engenheiro alemão Eugen Rombach para que ele venha ao Brasil e faça o projeto da sua casa, da mobília e também o projeto paisagístico da casa onde ele iria viver os últimos anos no Brasil. Então o engenheiro vem para o Brasil, ele e a esposa Gulki também voltam para o Brasil. A casa é construída, ela leva entre 32 e 35 para ser concluída no seu complexo todo, né? Porque ele é uma casa grande, vocês vão conhecer em seguida. Tem também o mausoléu, tem os jardins que são maravilhosos. Então, é uma casa que leva 3 anos para ser construída. Ele volta para o Brasil e ele e a esposa, então, vão viver nessa casa a partir de 1935, mas também Gulki adoece. Em 1939, Gulki vai a óbito, ele fica sozinho, não se casa pela 4ª vez e passa os últimos dias da vida dele morando nesta casa. Ele não morava mais com os filhos, nem com netos, eles já estavam todos estabelecidos, seguiram o seu rumo. No entanto, sempre havia um casal de caseiros que morava na casa anexa à casa principal e que davam a ele o devido suporte. Então, ele também vai chegar aos fins dos seus dias. Ele teve uma morte natural, decorrente da velhice, não foi nenhuma doença específica. Morreu num domingo pela manhã, nesta poltrona onde eu estou sentada, e as suas últimas palavras então foram: Meine Stunde ist gekommen, que significa dizer que a minha hora chegou. Se você está aqui agora, é porque você é uma pessoa que dá valor para a história. E esta oportunidade que você está tendo é uma oportunidade de ouro. Aproveite cada minuto, cada instante, cada olhar, cada cheiro, cada sentido, porque são pouquíssimos os que têm a oportunidade de conhecer esse espaço, o espaço de memória cônsul Carlos Renaud. Você agora vai entrar numa viagem da história. Você vai ter a oportunidade de conhecer uma casa que mantém todas as suas características originais, tal como ela foi concebida e construída. Você vai ver os móveis de época, objetos pessoais, a poltrona onde o cônsul morreu, a cadeira onde ele se sentava com Gulki. Você vai conhecer na área externa o mausoléu onde ela está sepultada. Valorize isso, compartilhe isso, convide outras pessoas para viver essa experiência com você e, principalmente, ajude a preservar a nossa história. Seja você também um elemento construtor. História fazendo história. Bem-vindo e boa viagem.